tudo de maneira bem coordenada e organizada, você consegue sim tirar ali boas estratégias, né, bons direcionamentos para você poder economizar, viajar, né, melhorar suas experiências em relação às suas viagens. Para quem não me conhece, tem algumas pessoas aí que eu de nome não me recordo, mas talvez de rosto sim. Eu me chamo Daniego, sou especialista em milhas, já atuo nesse mercado aí há pelo menos uns 5, 6 anos. Desde a pandemia para cá, eu profissionalmente, né, ensino sobre milhas aéreas, mas eu viajo já há muito tempo. Então, há pelo menos aí uns 10 anos eu viajo com milhas. Talvez igual alguns de vocês, não sabendo muito como funciona, tendo uma pontuação, trocando ali por passagens, mas sem, às vezes, ah, muito conhecimento até teórico, né, sobre estratégias, sobre como otimizar, né, e a partir eh, desse contexto, desse cenário em que eu gostava de viajar e sabia que podia utilizar milhas ali para poder emitir passagens, fui buscando aprofundar os conhecimentos e acabei, né, até ensinando depois as pessoas sobre as estratégias que podem ser utilizadas. E aí, o meu objetivo sempre é compartilhar ali bons conhecimentos, boas estratégias para poder fazer com que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi, né, perder pontos, às vezes trocar sem saber, perdendo oportunidades, formas de otimização, e é o que a gente vai conversar aí no decorrer dessas 2 horas. E aí já tive oportunidade de viajar para vários lugares assim surreais. Tirando aqui a Tailândia, que foi uma promoção que eu ganhei uma passagem para o Sudeste Asiático, na verdade, para qualquer lugar que eu quisesse. E acabei escolhendo a Tailândia. E foi uma promoção. Quando a gente fala sobre milhas, sobre viagens, e até nos grupos também em que eu estou, participo, gerencio, eu não foco somente em milhas, mas tudo que está relacionado à viagem, seja uma promoção como essa, né, que eu pude participar e ganhei, bem como também outras coisas que estão relacionadas com viagem. Então sempre eu estou de olho ali e fico compartilhando com as pessoas, né, muito mais além do que só milhas, tá? Então foram excelentes experiências e tem muitas experiências aí excepcionais que vão vir, com certeza. Bom, já começando, o que que muitas pessoas perguntam para mim? O nosso momento aqui, ele vai ter um ponto de interação, tá? Eu vou dar até às vezes um momento aqui, uma pausa para poder verificar se vocês têm alguma dúvida. Então podem ficar tranquilos que já já eu abro para poder a gente perguntar e a gente troca uma ideia e depois eu sigo com o conteúdo, tá? A gente vai fazendo algumas pausas no decorrer do caminho. O que que muitas pessoas perguntam para mim, né? Qual que é o melhor cartão de crédito? Essa é uma pergunta clássica. Eu acredito que vocês estão vendo minha tela, né? Eu estou mostrando uma apresentação de slide. Eu acredito que vocês estão visualizando. Só confirma para mim. Sim, sim, estamos vendo. Perfeito, perfeito. Então, muitas pessoas fazem essa pergunta. Daniel, qual que é o melhor cartão de crédito? Já vamos fazer a primeira interação, né? Para vocês aí, qual é o melhor cartão de crédito? É pergunta clássica. Alguém se arrisca? Ih, estão tímidos. Outra pergunta que as pessoas fazem: qual é a melhor companhia aérea? Daniego, qual que é a melhor companhia aérea? Daniego, mando minhas milhas para a Latam, para Azul, para Smiles? Então, outra pergunta que é muito comum a gente ouvir. O melhor Danie... cartão de crédito é o que tem limite na carteira. Perfeito, perfeito. Outra pergunta que as pessoas fazem: Daniego, qual que é o melhor banco? O Bradesco é bom? O Banco do Brasil é bom? O Santander é bom? O BRB é bom? Né? É uma pergunta que acontece com muita frequência. E para todas essas questões, a resposta é depende, né? Depende do seu objetivo, depende do seu contexto, depende dos seus gastos, da sua renda, depende do seu relacionamento. Então, vai depender de N fatores, depende do limite que você tem na sua carteira, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Depende se você paga anuidade ou não. Em relação à pergunta, qual a melhor companhia aérea? Para onde você quer viajar? Você quer viajar para o Brasil, fora do Brasil, América do Sul? Quer ir para o Sudeste Asiático? Quer ir para a Oceania? Então, tudo depende. Não tem uma resposta única. Este é o melhor cartão, este é a melhor companhia aérea, esta é a melhor
empresa para você poder pontuar, é para cá que você vai mandar suas milhas. Tudo depende. Por isso que é muito importante entender, conhecer, ver as possibilidades e a partir disso você vai tomando as suas decisões, porque o que é bom para mim é diferente do que é bom para o Aldo, para o Caio, para o Eduardo, para o Marcos, para o Ricardo. Então, cada situação depende exclusivamente ali dos seus objetivos. E aí, no decorrer da nossa conversa, a gente vai trazendo aqui alguns contextos importantes. E aqui a gente tem algumas outras verdades que algumas pessoas têm, outras já meio que caiu por terra nessas essas afirmações a respeito de não conseguir acumular milhas, né? Tem muita gente que fala o seguinte: ah, não consigo acumular milhas porque eu não viajo de avião, porque é muito difícil aprender, porque eu não quero pagar anuidade de cartão, porque eu gasto pouco no cartão de crédito, porque eu não tenho cartão Black, né? Algumas pessoas ainda têm essa concepção, outras pessoas já entendem sim que milhas vai muito mais além do que cartão, vai muito mais além do que cartão Black, do que gasto na fatura, né? Você tem vários caminhos que você pode seguir. E quando a gente fala do mercado de milhas aéreas, é interessante a gente trazer o conceito aqui de moedas e cotações, né? A gente tem aí no mundo diversas moedas e essas moedas vão tendo cotações, vão tendo valores. Então, o dólar está mais ou menos 5,51, o euro 6,46, o iene 0,039, né? E muitas outras moedas que essas cotações são flutuantes. Assim também é o mercado de milhas aéreas. Então, se eu for pensar aqui em milhas da Azul, da Latam e da Smiles, esse é mais ou menos o valor de venda, é o valor de quanto que vale essa milha no mercado. Tá? Pode variar para mais, pode variar para menos, depende muito, mas é uma média para você poder ter uma noção. Então, se lá no seu programa da Latam Pass você tem 1.000 milhas, essa mil milha custa R$ 26. Só que com 1.000 milhas você não faz nada. Mas guarda esse valor aí que é importante. Na Azul, 1.000 milhas, em torno de R$ 20, mais ou menos. Na Smiles, vale R$ 17. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, aqui uma passagem. Deixa eu abrir uma calculadora para me ajudar nos cálculos. Eu tenho uma passagem que custa 20.000 milhas. Foi inclusive uma passagem que eu comprei de Palmas para Recife. 10.000 para ir, 10.000 para voltar. 20.000 milhas. E eu comprei pela Azul. 20.000 milhas vezes R$ 20 vai dar R$ 400. Então a passagem sem taxa de embarque custou R$ 400. 200 para ir, 200 para voltar. Então se a gente for pensar no valor de mercado, tá muito barato, né? Uma passagem para Recife, você pagaria 800, 900, 1.000, 1.200, né? Teve uma pessoa que, talvez até tenha algum colega que está aqui também, que comprou também para Recife, só que comprou para o início do ano, para fevereiro, e estava R$ 2.500 para duas pessoas, né? Então em torno de 1.000 e pouco aí para uma pessoa. Enquanto isso, em milhas eu estou pagando em torno de R$ 400, mas R$ 100 de taxa de embarque, R$ 500. R$ 250 para ir, R$ 250 para voltar. Né? R$ 250 talvez é o ônibus leito para ir para Brasília, né? E eu estou pagando de passagem aérea, em uma passagem aérea. Então, esse valor de cotações é muito importante a gente saber, para a partir daí mensurar o valor da milha, né? E entender que ela varia também de acordo com N fatores. Aqui, o contexto da moeda varia de acordo com a política, com o que acontece no mercado, varia com taxa de juros. Então, muita coisa interfere aqui no valor dessas moedas. E aqui também muita coisa vai interferir. À medida que a companhia aérea coloca muita milha no mercado, a milha tende a desvalorizar. À medida que de repente, houve um acidente com a Azul, com a Smiles, com a Latam, talvez essas milhas tendem a desvalorizar. A situação que a companhia aérea está, né, com a situação financeira da Latam, da Azul, da Smiles, pode interferir no valor das milhas. Hoje a gente vê que a Azul, ela tem cada vez mais se desvalorizando. Eu coloquei aqui 20 num contexto otimista, mas tem gente negociando a 17, a 18, né? Porque a Azul, ela não está tão bem das pernas assim financeiramente, quanto, por exemplo, uma Latam que está um pouco mais sólida, né? A Smiles, cada vez mais as emissões ficam ruins da gente fazer. Fazer emissão pela Smiles saindo de Palmas, eu quase que não vejo assim boas oportunidades, exceto para Brasília. Então são contextos que com o tempo cada vez mais, né, você conhecendo, pesquisando, você vai conseguir mensurar qual que é a melhor companhia aérea. E aí que eu já deixo
né, o que eu vejo atualmente no contexto de Palmas. A Latam tem muita promoção saindo de Palmas, né? Para Brasília, para São Paulo, para o Rio, para Porto Alegre, Curitiba para o Chile, deixa eu ver aqui mais, para Miami. Então você gasta 100 mil milhas para poder sair de Palmas e ir para Miami, 100 mil para ir e para voltar, né? E de volta, 50 aí cada mais ou menos. Se você for fazer isso com a Azul, você vai pagar muitas milhas, vai pagar com certeza um valor mais caro. Pela Smiles, você vai pagar um valor bem mais caro também. Então, a Latam está sendo uma excelente eh, companhia aérea. Mas eu posso usar, por exemplo, a Smiles muito bem para poder ir para a América do Sul, eu posso usar a Azul para poder ir em destinos específicos. Então, cada companhia aérea, ela tem ali o seu diferencial, ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância. Aqui foi um ponto que eu falei, né, que o taxa de juros, balança comercial, o risco, tudo isso interfere no valor, e aqui também essas situações interferem no valor das milhas. A oferta-demanda, o custo da passagem e a atratividade dos resgates. E aí a gente vem num conceito primordial, que é pontos e milhas, né? Tem muita gente que está começando, não entende muito bem esse conceito. Ah, os pontos nada mais são do que aquela pontuação que você tem no programa de fidelidade do banco. Então, se você tem ponto no Banco do Brasil, se você tem ponto no Bradesco, no Santander, então a gente fala de pontos. E as milhas é quando esses pontos são transferidos para as companhias aéreas. Então, quando você pega seus pontos do Banco do Brasil e manda para uma companhia aérea, vira milhas. Só que hoje meio que se confunde, às vezes até a própria companhia aérea chama de pontos também, mas, né, assim, se a gente for tentar fazer uma separação, pontos está no banco, milhas está na companhia aérea, tá? Mas hoje não está sendo nem muito respeitado. Mas é legal a gente ter ideia, né, essa dimensão sobre essa diferença. E aí, quando a gente fala de acúmulos, a gente tem aqui ó, pelo menos 5 formas de acúmulos. Não vou conseguir, talvez, falar de todas elas com uma riqueza de detalhes, mas vou trazer aqui o máximo que eu conseguir nesse tempo que nós temos. Então, gasto com cartão de crédito é o que todo mundo conhece, é a forma que você consegue para poder acumular milhas. Perfeito. Só que você tem compras bonificadas, você pode comprar milhas também. Tem muitas pessoas que não têm um gasto exorbitante, mas quer viajar, quer ter boas experiências. Então, pode comprar milhas para poder você conseguir emitir passagens aéreas e baratear a sua viagem. A pessoa vai viajar de qualquer forma, pode comprar milhas, né, com valor abaixo do que a gente comentou aqui, né, nos slides anteriores, que é o valor de mercado, e você vai baratear a sua experiência. Então, hoje eu estava até olhando aqui uma passagem para uma colega que ela queria ir para São Paulo. Então, se ela fosse comprar numa agência, aliás, no site estava 1.200 e pouquinho. Aí, por milhas, que aí era uma agência que estava cotando para ela, estava R$ 150. Ela estava economizando R$ 50. E se as milhas fossem dela, ela ia economizar um pouquinho mais ainda, né? Porque a agência está colocando ali um percentual em cima do valor. Então, ela vai economizar R$ 50, ela está feliz demais. Só que se ela fosse entender mais sobre milhas, aprender, né, ela poderia economizar ali com certeza um pouquinho mais. E se comprasse com antecedência, ia comprar mais ainda. Então, no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai tratar aqui dessas formas de acúmulo de milhas, né, que vai muito mais além do que só o gasto no cartão de crédito. E aí, uma outra pergunta que as pessoas fazem: qual que é o melhor programa de fidelidade? Então, qual que é o programa que você utiliza? Você tem Livelo, Esfera, C6 Bank, Curtaí, Coopera, Pão de Açúcar, Itaú, né? Qual é o seu programa de fidelidade? Se vocês quiserem liberar o microfone aí, se quiser escrever no chat, né? Qual o programa que você utiliza? É até legal porque eu vejo ali o que eu concentro, Eu, falo. eu tenho um C6 e aí quando tem promoção pela Livelo, eu mando pela Livelo, né? Eu acho muito bom essa parceria da C6 com a Livelo. Eu acho importante demais. Legal. E ah, aquele, eu não coloquei aqui. Coloquei. O Curtaí do BRB agora está com a parceria com a Livelo, né? Então você consegue mandar para a Livelo também. Bacana. Então a Livelo, eu acho que é um excelente programa de fidelidade, né? Livelo e Esfera, até coloquei em destaque aqui os primeiros. São excelentes programas de fidelidade que te permitem
ter boas oportunidades de transferência, de acúmulo, de compra de pontos. E se você aprende a trabalhar com a Livelo, é muito fácil você trabalhar com Esfera, porque a estrutura é a mesma coisa. Né? Formas de compra, formas de transferência, assinaturas, formas de conseguir pontos, né, de outras formas. Basicamente ali é a mesma coisa, tá? Então, entendendo um, o outro fica tranquilo de você utilizar. A Livelo, para quem não conhece, né, é um programa de fidelidade do Banco do Brasil, Banco do Bradesco, e tem outros bancos menores que não é muito a nossa realidade aqui dessa região. Mas tem parcerias, então como o Aldo colocou, ele pontua ali no C6 e, por conta da parceria, ele manda para a Livelo. Excelente. E aí o curta aí também que eu mencionei, manda para a Livelo. Foi agora implantado, acho que um mês ou 2 meses atrás, que o BRB agora está mandando para a Livelo. Tá? Não sei se vai ser permanente, não sei até quando, né? O CC já tem muito tempo, e aí acabou que o curta entrou nessa onda recentemente. O Coopera, até onde eu vi, alguns meses atrás, ele estava suspenso com a Livelo. Antes você podia também mandar para a Livelo, e da Livelo você mandar para o Coopera. Aí não vou conseguir falar de certeza, eu preciso olhar no site para ver se voltou, né? É muita informação, acaba às vezes esquecendo, mas eu coloco aqui um alerta, porque às vezes ele pode ter voltado, mas até onde eu vi, não está mais com essa parceria. Né? O Coopera é o programa de fidelidade do Cicobi. Então, você tem um cartão de crédito Cicobi, gasta lá, você pontua no Coopera e podia, na época, mandar para a Livelo e da Livelo para o Coopera. Tá? Então, qual é o seu programa de fidelidade? Se você não tem, esses dois aqui, ó, Livelo e Esfera, qualquer pessoa pode se cadastrar, né? Basta ali ter um CPF, um e-mail válido, e aí você consegue fazer parte desse programa e pontuar de diversas maneiras, tá? E quando a gente fala de programa de fidelidade, né, o meu trabalho basicamente é te ensinar a usar um programa de fidelidade, seja do banco, seja da companhia aérea, de hotéis, de combustível. Então, nada mais é do que isso, é ensinar você a usar o programa de fidelidade. Então, a gente tem programa de fidelidade em todos esses cenários, né, de banco, companhia aérea, hotéis, combustíveis. Então, se você viaja muito, às vezes entender como funciona um programa de fidelidade de hotéis pode ser interessante para você, pode ser vantajoso para você, né? Os pontos que você consegue gerar nos programas dos combustíveis pode ser interessante para você também. Então, por isso que é importante ali entender e conhecer os programas e tentar tirar o máximo proveito de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua realidade. E aí você consegue, com esses pontos, com esses programas de fidelidade, trocar por produtos, por viagens, por hospedagens, né? Consegue fazer renda, inclusive. Tem alguns alunos que acabaram abrindo agências e vendem passagens aéreas. Então, é um caminho que você pode seguir com toda certeza, tá? Só que nem sempre todas essas opções são vantajosas. Então, você pode trocar por produto, mas é vantajoso ou não? Normalmente não é. Você acaba gastando muitas milhas para poder comprar um produto que é baratinho, né? Então, eles acabam inflacionando aí. Você comprar, por exemplo, passagens aéreas no site da Livelo é possível. Você pega seus pontos Livelo e compra lá. Mas acaba não sendo interessante na maior parte das vezes, porque né, cobram muito ali por essa troca. Mas tem situações que comprar produtos pode ser vantajoso. Por exemplo, iPhone. Ano passado teve algumas promoções em que você conseguia pegar suas milhas da Latam, comprar iPhone e ficava muito mais vantajoso do que você comprar com outra estratégia, né? Ficava muito mais barato. Emitir com viagens. Tem promoções na Livelo que surge aí que pode ser sim interessante e que vale a pena, mas normalmente acaba que a gente não vê assim com tanta frequência essas boas oportunidades, tá? Que falei de milhas, e aí quando a gente fala de milhas, a gente tem esses programas, né? Latam Pass, Smiles, que agora é o Azul também, ano passado ele atualizou, não é mais tudo azul, ele chama de Azul Fidelidade. Então houve uma atualização no nome. Vocês aí já emitem passagens, já usam Latam, já usam Smiles, já usam Azul? Alguém não utiliza? Se vocês quiserem também liberar o microfone, escrever no chat Eu aí. utilizo todos os três aí, né? Qual foi a Quais? melhor emissão que você fez já? A melhor, acho que foi na Azul 2023, quando eu fui pra Porto Alegre. Foi com 16 mil milhas de volta. Legal, legal. A minha melhor emissão,
Cara, assim, cada uma teve uma pérola. Na Azul, eu voltei da Europa pagando, acho que foi 10, não foi nem 20 mil milhas direito. Aí eu acabei que eu comprei a ida por uns 40, 50 e voltei pagando 10 mil. Aí eu fiz um bate-volta ali de sair numa quarta e voltei num domingo de 3, 4 dias. Na Smiles e na Azul, uma outra super emissão que eu fiz foi para Noronha, pagando também, assim, convertendo dinheiro nem R$ 200 direito. Isso já faz ali uns 2 anos, 3 anos mais ou menos. Na Smiles, eu já viajei de executiva pagando uns 22 mil, São Paulo, Buenos Aires. Então, excelente experiência, pagando 22, 20, 23, 24, 25 mil milhas na Smiles. E na Latam, agora eu não me recordo assim de nenhuma excepcional, né? Uma nossa, meu Deus, que emissão, mas tem boas emissões saindo aqui de Palmas, de Brasília, uma cidade próxima aí, para alguns países. Você consegue comprar ali no preço ok. O que seria equivalente ao preço de Brasil, uma boa promoção, você consegue viajar aqui próximo na América do Sul, tá? Então, cada companhia aérea ali em algum momento tem sim uma boa oportunidade e uma boa promoção. E as companhias aéreas internacionais, TAP, Iberia, American Airlines, né, que são boas empresas que têm bons programas de fidelidade, que podem sim trazer boas oportunidades de emissão, mas acaba que é um conteúdo muito complexo. Se a gente for adentrar aqui, é impossível a gente conseguir terminar hoje, né? Então vai ficar por um próximo momento a gente detalhar mais sobre as companhias aéreas internacionais. E aqui eu falei para vocês a diferença, e a gente entra no cartão de crédito, né? A partir dessa introdução, bem básica ali sobre as possibilidades e oportunidades no mundo das milhas, a gente vem aqui para poder falar sobre cartão de crédito, que entra na primeira forma de acúmulo, que é o gasto com cartão. Então, todo mundo sabe que você comprando com cartão de crédito, pagando fatura, você consegue sim acumular milhas. Só que também, né, com cartão você consegue ter outras formas de acúmulo. Às vezes você tem um Nubank, por exemplo, um Nubank, um Inter, né, ou que pontua muito pouquinho, ou um cartão que de fato não pontua milhas, até esse cartão você consegue sim usar para acumular milhas também. É possível, né? Com outra estratégia. Aqui a gente está falando de fato daquele cartão que tem milha ali associado à estrutura dele, né? Que é onde você compra as suas compras do dia a dia, paga a fatura e recebe uma pontuação. E aqui vem algumas perguntas interessantes que você precisa se fazer para escolher o seu melhor cartão. Então, qual que é a conversão? Então, existe uma conversão onde a compra que você faz gera milhas, gera pontos. Então, qual é essa conversão? Daqui a pouco eu até falo mais sobre isso. Programa de fidelidade. Então, o seu cartão pontua na Livelo, pontua no Esfera, pontua direto na companhia aérea, pontua no Curtaí, no C6. Então, isso é algo interessante e importante de você analisar. Quais são os parceiros que você consegue transferir esses pontos, né? Do banco ali você manda para qual companhia aérea? Você manda só para as companhias aéreas brasileiras? Manda para companhias aéreas internacionais? É um ponto também de reflexão. Qual que é a bandeira do seu cartão? Agora, recentemente, a Mastercard ela colocou um benefício que tinha na bandeira Elo. Então, quem tem cartão Mastercard Platinum ou Black consegue ter um voucher para você poder usar no Uber, no deslocamento, né, da sua casa, do seu hotel até o aeroporto, mas são em algumas cidades específicas. Esse era um benefício que tinha antes na bandeira Elo, que foi descontinuado, e agora, nesse mês de junho, foi implantado na bandeira Mastercard. E isso pode ser algo interessante, algo que você consegue utilizar ali para baratear ali a sua viagem, tá? R$ 80 ali de voucher, mas já é alguma coisa. E aí tem uma limitação, se não me engano, são 2 vouchers que a pessoa tem direito. Quais salas VIPs você consegue acessar? Então, se o cartão te dá acesso a todas as salas VIP, são ilimitados ou não? São salas específicas? Então, é um ponto de reflexão. Qual status que a companhia aérea vai te dar quando você adquirir o cartão? Então, se você tem um cartão top da Azul, por exemplo, você ganha um status diamante. E aí você tem acesso a comodidades, a benefícios. E se o cartão oferece cashback, é melhor cashback ou melhor milhas? Então, são reflexões, são perguntas que você tem que refletir e analisar para ver se o seu cartão é interessante ou se aquele cartão que você quer é interessante. Aldo?
Eu tinha aberto, mas uma dúvida sobre esse negócio. A pessoa até enviou lá no grupo hoje sobre esse negócio do Uber de R$ 80. Como que funciona isso? Tipo, eu tenho um cartão da Mastercard, que é do C6, o Carbon Black. Eu tenho direito a isso? Como é que funciona? Tu sabe me informar? Tem direito a isso, sim. Tem um site da Mastercard que você faz seu cadastro, coloca lá o seu cartão e aí você consegue ver os benefícios. E aí eu acredito que é por lá, eu não cheguei a aprofundar, mas Eu vi lá no site do C6 sobre isso, aí tinha que ligar em um 0800 lá. Esse 0800, tu tem isso nos seus cartões? É pago isso? Como é que funciona? esse benefício ele foi implantado agora, né? Eu nem tenho cartão da Mastercard? Não, não tenho. O meu cartão é Elo e Visa. Então eu não vou ter direito a esse benefício. Mas até então, pelo site você consegue fazer esse registro. Depois eu posso dar uma olhada para ver como é que tá direitinho e te mando lá essas informações até para poder tirar essa tua dúvida, tá? Mas é bem tranquilo. Olhando lá no site a gente vai ter essas informações de como que resgata. E um outro site bem bacana também, que facilita muito, é o Passageiro de Primeira. Então lá eles postaram sobre isso. Então se você abrir a matéria, ele vai com certeza mostrar como que você consegue também usar o benefício. Então o Passageiro de Primeira é uma ótima fonte de pesquisa, tá? Inclusive sobre cartão, sobre emissões, várias coisas interessantes eles publicam lá, né? Um site bem dinâmico que trata sobre milhas e cartões. E aqui, né, uma anatomia básica de um cartão, né? A gente tem aqui a identificação do banco emissor, categoria, bandeira, né? É, um chipzinho. Então, quando a gente fala de cartão, é interessante conhecer qual que é a categoria e a bandeira. Às vezes a pessoa fala assim, Daniel, eu tenho um cartão Visa, ele é bom? Tá, mas qual Visa? É o Visa Infinity, Platinum? É o Visa Gold? Ou é só o Visa? Que às vezes é o Visa Internacional. Então, essas informações são importantes para a gente poder até depois olhar quais são os benefícios que aquele cartão ele tem, né? E o banco emissor, no caso aqui, é um BRB. Então, esse aqui é um cartão que atualmente é um cartão mais fácil de você conseguir, né? E pontua assim de forma excepcional. Tem outros cartões melhores que pontuam muito mais, mas que são mais exclusivos, são mais difíceis e funcionam por convites em algumas situações, tá? E o BRB, por exemplo, aqui em Palmas, ele está ampliando ali a sua atuação, tem várias agências já, tem 3 agências em Palmas, vai abrir agências no interior, porque os servidores públicos, né, vão começar a receber agora pelo BRB, já estão recebendo pelo BRB, então a tendência é ele ampliar mais essa prestação de serviço e com isso fica mais fácil de você ter conta, ter relacionamento com o gerente e a partir disso conseguir um cartão desses que tem uma pontuação, né, excelente. E as bandeiras também, né? Visa, Mastercard, Elo, American Express, cada bandeira ali vão ter seus benefícios. Então, esse exemplo do benefício desse voucher de Uber são para as maiores cidades que tem, acho que são umas 6 cidades, Brasília, São Paulo, Rio, tem quando abre o site tem a relação dessas cidades. Aqui de Palmas você não consegue usar. E é um benefício oferecido pela Mastercard, que eu mencionei que antes era oferecido pela Elo. Então, são benefícios dinâmicos que elas vão colocando, vão tirando, né, vão usando benefícios como forma de atrair, atrair usuários, né, para aquela bandeira específica. E aí a gente tem aqui como se fosse uma escala, né, de tanto de importância, quanto de benefícios, quanto de pontuação. Então, os cartões Black, os cartões Infinity são os melhores cartões, né? Os cartões que pontuam mais, que têm mais benefícios comparado ao Internacional, que é um cartão de entrada e que às vezes nem crédito vai ter, né? O Goldzinho está iniciando ali, uma pontuação mais tímida, o Platinum bem, né, não muda muito do Gold para o Platinum, e o Black geralmente tem uma pontuação melhor e diferenciada. E aí, se a gente for trazer as pontuações, né? Normalmente o Internacional não vai pontuar, o Gold é 1 ponto por dólar, o Platinum 1,4, 1,2, 1,6, até 1,6 por dólar, e o Black ali acima de 1,8, né, indo até 5 pontos por dólar também. Então são como se fosse uma escala de pontuação. Tem cartões também com as bandeiras das companhias aéreas, que são os cartões co-brand que a gente chama, né? Cartão da Latam, cartão da Azul, cartão da Smiles, também podem ser bons cartões. Às vezes você não tem um banco
um banco que você gosta de trabalhar, um banco privado, né, que tenha esses cartões, um banco tradicional, que tenha essa possibilidade de você acumular milhas, e você às vezes costuma usar muito bancos digitais. Então esse aqui é um caminho que você pode seguir, que é usar os cartões das companhias aéreas. A não ser que você queira, de repente, ir para um banco do Bradesco, um Santander, um Itaú, criar relacionamento, né, abrir conta para poder ir ganhando possibilidades de acúmulo nesses bancos, né? Mas pode seguir por esse caminho aqui também. O C6, né, é um banco digital, é um banco que não existe uma agência física e você também consegue bons cartões e pontuar de maneira interessante por lá. Tem esse link que você pode acessar aqui pelo QR Code, tem também o site que você pode entrar, mas é muito fácil de você achar. Quando você vai lá no Google, você coloca assim, melhores cartões, melhores destinos, ranking cartões, melhores destinos. Aí ele vai aparecer um site bem bacana, eles atualizam com frequência e você consegue ir filtrando os cartões conforme a bandeira, conforme o banco, e a partir disso ele vai te trazendo informações legais sobre pontuação, sobre benefícios, anuidades, né, entre outras coisas também. Tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe um print do Banco do Brasil. Então, o top 1, 2 e o 3, ele vai classificando. Então, o top 1 do Banco do Brasil é o Altos Visa Infinity. Ele vai pontuar ali 4 pontos por dólar até dia 30/9. Então, é uma promoção que está potencializando o acúmulo. Ele tem Lounge Key, Dragon Pass limitado. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso, que é a questão de sala VIP. Depois, o segundo melhor cartão do Banco do Brasil é o Gold, Smiles Infinity. E o terceiro é o Elo Diners Club. Vai pontuar aqui 2 pontos por dólar em compras nacionais e compras internacionais 3 pontos por dólar. Então, é quase que o dobro ali do 1 para o 3, né? Um pouquinho menos do que o dobro. Aqui eu trouxe do Bradesco, o American Express Centurion, né, é tido como o melhor cartão, então ele vai pontuar de 5 até 7 pontos por dólar, né, lembrando que esses 7 pontos por dólar é compras internacionais. O Eterno, então o American Express Centurion é eterno, é mais por convite, é mais exclusivo, né, não é tão fácil de você conseguir, até porque, né, olha o requisito aqui da anuidade grátis, para clientes com 5 milhões em investimentos, mas tem clientes que não têm esses 5 milhões e conseguem sim tranquilo o eterno. Vai muito de relacionamento. Eu tenho um colega que ele tinha no Sicredi um Mastercard Black do Sicredi. E ele tem fazendas, tem um alto gasto no cartão, né, um relacionamento super tranquilo assim, e intenso com o Sicredi. E há pelo menos um ano ele estava tentando melhorar o cartão. E agora ele me falou recentemente que pegou o Visa Infinity do Sicredi, que pontua mais do que o Mastercard Black. Então, ficou lá negociando e tal, tudo mais. Aí, num network que ele fez ali com o superintendente do Sicredi, ele jogou ali na mesa ali que estava precisando desse cartão e não estavam liberando, ele foi lá e conseguiu, liberou para ele. Então o relacionamento conta muito, né? Então foi o próprio superintendente, o coordenador regional, não sei como é que é o cargo lá da pessoa, na região que ele mora, que liberou para ele o cartão. Então um cartão mais difícil, não é para todo mundo, né? A galera é mais comedida aí na concessão desses cartões. Aqui eu trouxe também o de C6, né? Então C6 Graphene, Mastercard Black, pontuou 4 por dólar, C6 Carbon, aí tem o C6 Carbon e o C6, tá? Tem as pontuações, tem as informações sobre as anuidades, isenções, benefícios de sala VIP. Então é legal aquele site porque você consegue ver ali vários cartões e a partir disso vendo ali o que seria mais interessante. O Sicredi, que seria o exemplo. Então, se você tem um Sicredi Mastercard Black, a depender do seu relacionamento, dos seus investimentos, do relacionamento que você tem, da contratação de produtos que você tem com o Sicredi, você pode pegar o Visa Infinity, né, o verdinho, né, um cartão Black, mas é tido como Black, que pontua 3 pontos por dólar. Então, ele é um ponto a mais do que o Mastercard Black. Tá? E vai te dar salas VIPs limitadas, Lounge Key e Dragon Pass. Deixa eu ver se eu coloquei mais um banco. Aí aqui entra a sala VIP. Dúvidas sobre cartões? Podem ficar à vontade, podem perguntar, podem liberar o microfone. Depois dessas informações aqui, vale a pena a gente parar um pouquinho para poder tirar as dúvidas que vocês têm sobre cartões.
Senão a gente avança. Pode escrever, pode liberar o microfone, tudo certo? Então, tranquilo. Vou avançar aqui. Salas VIPs. Então, um dos benefícios dos cartões são as salas VIPs. E a gente fala dos programas Lounge Key, Period Pass e Dragon Pass. Então, tem cartão que vai te dar acesso ao Lounge Key, tem cartão que vai te dar acesso ao Period Pass, tem cartão que vai te dar isoladamente o Dragon Pass, tem cartão que você consegue combinar. Você tem acesso ao Lounge Key, Period Pass e Dragon Pass. Lounge Key, Dragon Pass, Lounge Key, Period Pass. Né? Quanto melhor é o cartão, mais acesso você vai ter, ou acessos limitados e acessa vários programas de sala VIP. E esse programa nada mais é do que uma empresa que faz parcerias com empresas que têm sala VIP. Então aqui a gente tem em Palmas o W Café Lounge, que pertence ao grupo W Premium. Então esse grupo W Premium aceita Lounge Key, Period Pass e Dragon Pass. E aí eu, enquanto empresa, vou, né, cada vez mais fortalecendo essas relações e ampliando as possibilidades de salas VIPs que as pessoas conseguem acessar. Então, a gente tem o grupo W Premium, a gente tem o Advantage, a gente tem, o que mais? São tantos salas aí que às vezes até esqueço. Deixa eu ver. Tem uma que abriu lá em Campinas, esqueci qual que é o nome dela. Mas tem, e pelo menos aí no Brasil, umas 5, 6 empresas que fazem esse negócio da sala VIP, né? Elas compram ali o espaço, montam uma sala VIP, vendem acessos e se associam a esses programas ou as bandeiras dos cartões também, tá? Então, esse é o funcionamento desses programas de acesso. E aí, a gente tem as salas VIPs das bandeiras dos cartões, como por exemplo, Mastercard. Então, lá no Terminal 3 você acessa a sala VIP da Mastercard Black. Inclusive, foi uma mudança, acho que há um mês, 2 meses atrás, vai ter um limite de gasto mínimo, né, que você precisa, na verdade, vai ter um gasto mínimo que você precisa ter para você poder ter acesso às salas VIPs da Mastercard. Aí vai depender de cada banco. Aí tem que consultar. Por exemplo, no C6, qual que vai ser esse limite? Você está sabendo, Aldo, dessa mudança? Não estava sabendo, não. Sobre a quantidade de gasto, não. Eles até mudaram a sala VIP do C6, que agora é a da Dragon Pass. A gente utilizou lá em Brasília. Foi muito bom o atendimento lá. Mas eu não sabia dessa informação agora. Agora tem a associação a gasto. Se você ir lá no passageiro de primeiro, ele vai ter uma matéria que vai falar sobre isso, né? E não é o gasto do último mês, parece que é uma média dos 3 últimos meses. Então, isso vai fazer com que a sala VIP desafogue mais. Porque até então, quem tinha a bandeira Mastercard Black poderia acessar a sala VIP Mastercard Black à vontade. E lá em Guarulhos tem duas, tem uma embaixo e em cima, que normalmente elas vivem lotadas, né? Então, de fato, vão trazer o que? Mais exclusividade e vão fazer com que você tenha que gastar mais para poder ter acesso a esse benefício. Porque o seu acesso a uma sala VIP é pago por alguém, né? Quem paga é o banco, quem paga é a bandeira, alguém paga a conta. E a conta é cara, né? $32 o acesso. Então, precisa de fato ser um cliente rentável. Por isso que hoje, realmente, você tem que ter um relacionamento, tem que gastar, tem que ter uma fatura ali ok, né? Para você ter acessos ilimitados, por exemplo. Os cartões que tinham, eles foram tirando, né? Foram condicionando a gastos. Então, foi uma mudança que está acontecendo de uns 3 anos para cá, tá? Na época da pandemia, você tinha cartões à vontade, né, com acesso ilimitado. Hoje já mudou bastante. Essa aqui é a sala da parte de cima, né? Você olha que não dá nada, mas lá dentro é gigantesco, tá? É enorme a sala a Mastercard Black. E aí você tem uma outra sala, eu não lembrei dessa, são 3 salas. No Terminal 3, que ela é mais exclusiva, que é o Day Group. Então só acessa quem tem cartões Santander Unlimited e o Day One Itaú Mastercard Black. São cartões limitados, né, exclusivos, e os melhores cartões ali desses bancos. Então uma sala bem menor, né, mas com mais comodidade, mais exclusividade e com certeza menos pessoas. Sala VIP Visa. Hoje o Visa não tem essa exigência do gasto mínimo, mas com certeza vai ser uma tendência de ter também. Essa sala vive lotada
né? Já fui várias vezes no Terminal 3, essa sala tem pelo menos há uns 3 anos, nunca consegui entrar nela. Toda vez que eu vou, tem uma multidão de gente, tem fila, porque a regra é, você tem acesso, você tem um cartão Visa Infinity, você vai ter acesso a essa sala, tá? Lembrando que a Terminal 3 é o terminal internacional, tá bom? Então não tem no terminal nacional essas salas. E no caso do Visa Infinity, você consegue baixar o aplicativo Visa Airport Companion. Aí você cadastra o seu cartão e você vai conseguir visualizar os seus acessos. Por exemplo, você quer um print de um cartão que o acesso para o titular é ilimitado e ele dá direito a 8 convidados grátis. Então você consegue ter essas informações. E aí por lá você escolhe o aeroporto. Palmas, Brasília, São Paulo, Rio, e aí você vê que sala você acessa. Um outro benefício legal para quem tem acesso à sala VIP são os restaurantes, né? Que você consegue também acessar. Você tem um crédito, normalmente de $32 também. Aí você consegue ir num restaurante, consome e aí esses $32 é abatido na conta. O que sobrar, né, o que faltar ali para poder chegar no valor que você gastou, você paga por fora, né, e se sobrar, fica por isso mesmo, né, você não recebe em dinheiro, tá? Então, esse é o funcionamento das salas. Tem as salas dos bancos também. Banco Bradesco, ele tinha um acesso mais liberado em relação a essas salas e hoje ele está dificultando um pouco mais, né? Esse cartão aqui, por exemplo, que era um cartão fácil, era um cartão Black de entrada do Bradesco, não acessa mais a sala do Bradesco. Então você só consegue acessar com a Eterno, com o Diners, que nem estão mais emitindo esse cartão, estão dificultando muito as emissões, um ou outro ali consegue. O American Express, o American Express Corporate e o Business. E no Bradesco você tem essas salas que você pode acessar. Então, em Curitiba, em Congonhas, Guarulhos, no Rio de Janeiro. Fora isso, você tem as salas parceiras, né? Em Brasília, acho que o Aldo deve ter acessado essa, né, Aldo? Você acessou o VIP Club. Pelo Visa, o Dragon Pass é o VIP Club. Oi. A Mastercard agora tá com ele também, eu acho. Isso. E aí, com o Dragon Pass, você consegue acessar, né, essas salas lá em Brasília, que tem uma sala enorme no meio do aeroporto. Na parte sul tem em cima, na parte norte tem em cima também. São salas menores e que não tem tantas opções de comida, mas que já é alguma coisa para você poder ter um conforto a mais ali e não gastar muito com lanches, bebidas em aeroportos, principalmente em conexões grandes, né, que você precisa se alimentar, consumir. Então, são gastos que podem ser elevados, a depender até de quantas pessoas estão com você. No Bradesco também, o Bradesco ele tem parceria com as salas da Ambar. Então, a Ambar tem em várias cidades. Confins, lá em BH, no doméstico, no internacional, tem Fortaleza, Porto Alegre, acho que eu coloquei as outras aqui, Salvador, Viracopos. Então, o Ambar ele vem ampliando cada vez mais ali suas formas suas salas nos principais aeroportos aí, né, que nós temos no Brasil. Os cartões co-branding, a gente tem aqui da Latam, Azul, Smiles, American Express, mas tem outras companhias aéreas, tem outras empresas que fazem parceria com esses cartões, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês os cartões co-brand da Azul segundo esse site que eu indiquei aqui para vocês. Ó. O Azul, Itaú Skyline Mastercard Black, ele pontua ali de 3 a 5 e até dia 30/9, quem tem clube da Azul pontua mais, pontua 5,25 pontos por dólar. Então, se você não tem clube da Azul, vale a pena assinar porque você vai receber ali uma pontuação a mais. O Visa Infinity, ele vai pontuar também de 3 a 5 e a mesma pontuação aqui, 5,25. A diferença aqui que essa aqui é a Mastercard, você tem 2 acessos Lounge Key e aqui você tem dois acessos Dragon Pass. Tá? E aqui o cartão mais intermediário, que é o Visa Platinum, você pontua ali de 2 a 2,5, sendo que por conta da promoção de pontuação extra, você vai pontuar 3 pontos por dólar, o que acaba sendo ali uma boa pontuação sim, né, se você tem ele, tá bom? Alguém tem algum desses cartões?
Coisa, comenta aí, pode liberar o microfone. No Itaú também tem parceria com a Latam. Então, a gente tem aqui o Itaú Latam Mastercard Black, que vai pontuar ali 4,2 pontos por dólar, isso até dia 31/7. É uma promoção que vem se renovando ali já há um bom tempo, né? Tem pelo menos uns 2 anos que eles só vão renovando, né, para poder ter essa pontuação extra. E aí, quem for assinante do clube vai ter direito. Esse aqui ele saiu errado. Eu tirei o print, mas era o Visa Platinum. Acabei que eu coloquei foi o azul. E aqui é o Visa Platinum que ele vai pontuar 3,4. Esse Visa Platinum, tem aqui. Deixa eu voltar aqui. Esse Visa Platinum está pontuando 3,3 e o da Latam está pontuando 3,4, né? Azul 3,3, Latam 3,4. Então, está tendo um pouquinho a mais o da Latam. Tá? Entre Azul e Latam, eu acabo preferindo o Latam por conta do que eu falei para vocês, né? No contexto de Palmas, saindo de Palmas, a Latam está com bem mais promoções do que a Azul. A Azul, ela está, no contexto financeiro dela, né, devendo muito ali, com dificuldades financeiras, estão devolvendo aviões, estão diminuindo rotas, e ela está inflando agora a pontuação. Antes eu gastava 7 mil, 8 mil para poder ir para Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Florianópolis, que foram viagens que eu fiz pagando isso, 7 mil o trecho, né? 7 mil para ir, 7 mil para voltar. Hoje não. Hoje, para você poder ir para o Rio, se você for olhar lá, a média vai estar 12, 13, então deu uma inflada nos valores. Recife, eu estou surpreso, né? Recife, se você pesquisar agora para o final de outubro para início de novembro, você vai achar ali 12, 10, né? Há um mês e meio, 2 meses atrás, eu comprei a 10 o trecho. Então, isso é reflexo da situação financeira. Então, com a Latam você está conseguindo fazer sim boas emissões ali em torno de 8, 9, 10, né? 10 para o Rio de Janeiro. Então, ela está com uma inflação menor aqui em relação à Azul. Tá? Que foi o que aconteceu até com a Smiles, né? A Smiles antes você usava essas emissões assim, valor abaixo de 10. Hoje, no mínimo ali 15, né? 16, 17, você achar uma boa emissão na Smiles nacional para esses destinos. E aqui vem uma informação muito legal, muito importante para você poder entender essa questão do cálculo, né? Fator de pontuação. Então a gente tem aqui dois valores importantes: o valor da fatura e o valor do dólar. Então vamos pensar aqui que você tem uma fatura de 5 mil reais. Vamos pensar que o dólar está a 5 reais. Então são dois valores que vão te ajudar a encontrar a pontuação do seu cartão. Basicamente o que você tem que fazer é pegar a fatura do seu cartão, o valor da sua fatura, melhor falando, né, os 5 mil, e vai dividir por dólar. Então, dólar de 5 para facilitar o cálculo. Então, 5 mil dividido por 5 vai dar 1.000. Então, você tem aí 1.000 pontos. Só que, como eu mostrei para vocês, a depender da categoria do cartão, você vai tendo pontuações a mais, né? Então, 1.2, 1.4, 5, 3, né? 3.3, 4.5, beleza. E aí você tem que ver o fator do seu cartão, e aí você vai multiplicar pelo o resultado ali dessa divisão que a gente fez. Então, deu 1.000, então se você pontuou 2 pontos por dólar, então multiplica por 2. Esses 1.000 vão virar 2.000 pontos, que de fato é a pontuação que você vai ter. Então, se você, deixa eu fazer aqui os cálculos, deu 1.000, eu vou multiplicar por 5, que é a pontuação assim dos melhores cartões, você vai ter 5.000 pontos naquele mês, né? Isso ou na companhia aérea ou no banco, vai depender para onde o seu cartão vai direcionar a pontuação. Então você pode pontuar ali de 1.000, que é o fator mais básico que vai ter, né, 1 ponto por dólar, e até 5.000 pontos. Uma diferença grande aí, né? Então, se eu pegar aqui 5.000 vezes 12 meses, vai dar 60.000 pontos. Se eu pegar os 1.000 aqui vezes 12 meses, vai dar 12. Então, se você gasta ali o mínimo, né, faz ali uma pontuação de 1.000, 12 meses acumulado, você tem 12.000 pontos. Mas se você tem um cartão que pontua mais, né, que te dá mais pontos, isso aí pode aumentar consideravelmente, né, pegando esse contexto
do valor aqui de 5 mil, o valor de uma fatura. Às vezes a pessoa tem fatura de 10, de 15, de 20, né, e acaba pontuando ali 1 ponto por dólar, porque justamente desconhece essa questão de pontuação, nunca falou com o gerente, nunca pediu uma melhoria no cartão, um upgrade de cartão, e acaba pontuando ali de forma mínima. Então, às vezes, uma bela conversa com o gerente, que foi o que meu amigo fez, né? Uma bela conversa ali com o superintendente do banco, ele pegou e deu um cartão que pontua mais. E hoje ele tem o melhor cartão daquele banco, né? Que é o Sicredi. Né? Às vezes, você conversando com o seu gerente, negociando, levando seu salário para lá, movimentando um pouco mais, é um poder que você tem, né? São argumentos que você consegue utilizar para poder tentar barganhar uma melhoria no seu cartão e uma isenção de anuidade. Outra coisa também que vale a pena reforçar é a anuidade. A anuidade, muitas das vezes, se você pedir no chat de atendimento, se você pedir para o seu gerente, você pode sim conseguir ter a isenção. E aí é uma economia de 400, 500, 600, R$ 1.000 que você consegue ter no ano. Pô, já é uma puta economia. Então vale a pena sim pedir, solicitar e ir negociando, né, ano a ano, ou às vezes você consegue isenção vitalícia. Aí depende de cada banco, né, de cada situação, de cada promoção, mas isso já era uma economia sim, né? São R$ 1.000 aí que você gasta na sua viagem, ali melhorando as suas experiências, do que dando para o banco, sendo que você tem um movimento ali que consegue sim ser usado como argumento para poder pedir a isenção, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada? Aqui só o Aldo aqui que está corajoso. Hum. Aqui, ó, para ilustrar de forma visual o cálculo, 5 mil dividido por 5, que é o dólar, valor da fatura, valor do dólar, 1.000. Se o seu cartão pontua 1, só multiplica por 1, que vai dar os próprios 1.000. Se pontua 2, multiplica por 2. Pontua 3, por 3. 4, 4. Então, é bem tranquilo a gente achar o resultado, né, de quantos pontos aquela fatura vai gerar para você. Aqui, o BRB, ele pontua 5 pontos por dólar. Então, vamos pensar no cartãozinho básico. Um cartãozinho básico, como eu mencionei para vocês no exemplo também, 1.000 pontos. BRB, cartão melhorzinho aqui, 5.000 pontos, tá? E sem falar que existe as bonificações. O que são as bonificações? 5.000 pontos no programa do BRB. Mas as companhias aéreas te dão bônus para você poder mandar essa pontuação para lá, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, essa pontuação aqui, né, na prática, ela vai ser bem maior por conta dessa bonificação que você pode ganhar das companhias aéreas. E o que a gente conclui disso? O seu cartão de crédito é o seu melhor amigo, né? Quanto mais limite você tem, melhor. Justamente você usar para poder gerar pontuações e oportunidades. Leve em consideração os benefícios que a sua bandeira tem, né? Os cartões Blacks vão ter aí, por exemplo, seguro viagem, que às vezes é um gasto que você pode suprimir aí do seu orçamento de viagem, e aí usa o benefício que o cartão te gera. E a gente precisa usar com sabedoria para poder gerar pontuações, né, nos ajudar com essas experiências positivas e não, pelo contrário, nos tirar a paz. E aí vem uma dica básica para você poder pegar isenção de anuidade. Você tem que ter um bom relacionamento, e o bom relacionamento é ter conta corrente, portabilidade de salário, movimentação de conta, né? E aí, com base na sua negociação, poder de barganha, seu relacionamento com o gerente, com o banco, você consegue solicitar aí isenções, ou pode contratar os cartões em promoções de adesão. Então, quando é aniversário do banco, quando é aniversário da companhia aérea, quando é um mês do consumidor, podem surgir promoções para você poder aderir a esses cartões, e aí às vezes são anuidades, pode ser uma anuidade vitalícia, como o Bradesco ele fez ali no mês de março, ele fez uma promoção nesse sentido, acho que ficou uns 2, 3 meses vigente. Para alguns cartões, novos clientes ou clientes que não têm cartão há pelo menos 6 meses no banco do Bradesco poderiam pedir cartão com isenção vitalícia. Aí era um Visa Infinity que não dá nem acesso à sala VIP, mas já um cartão Black, tem o benefício da bandeira, tem ação, minto, melhor falando, né? Ele não dava acesso à sala VIP do Bradesco de forma ilimitada, mas dá acesso à sala VIP
por cota ali do Lounge Keeper Earth Pass, né? O Visa dá 4 acessos, 2 do Bradesco e 2 da Bandeira. Mas os únicos acessos que você vai ter no ano. Já, por exemplo, um Elo Diners te dá acesso ilimitado às salas do Bradesco. Então ele acaba te dando, nessa promoção de isenção de anuidade, um cartão ok, com acesso de sala VIP ali bem básico, né? E pronto, acabou. Né? E aí ele vai ganhando ali mais clientes ali que vão consumir, que vão utilizar o serviço do banco. Tá? Então, para quem às vezes não viaja muito, pode sim ser um cartão legal, um cartão interessante para ter uma pontuação bacana, né? E aproveitar um pouquinho ali das possibilidades, benefícios que os cartões Blacks podem oferecer. Tá? E aí você se mudar o seu cartão, né, se pedir a mudança de bandeira, você acaba perdendo a isenção da anuidade. Normalmente é assim que eles fazem. O Banco do Brasil, eu fiquei sabendo também esse ano que ele está entrando em contato com alguns clientes e oferecendo anuidade de 1 ano também. O C6, de vez em quando, ele faz umas promoções assim também de isenção de anuidade. E outros bancos já associam a gastos, né? A gastos mínimos, média de gasto. Ó, se você mantém uma média de 10 mil de gasto, você vai ter isenção da anuidade por 1 ano. Aí depois você vai negociando e vai renovando essa isenção. Bom, a gente falou aqui, ó, dos gastos com cartões, com cartão de crédito. Né? O principal gasto é o que todo mundo sabe, mas que nem todo mundo tem todas essas informações aqui que eu mencionei. Né? E tem muitas outras ali, muitos detalhezinhos também que não dá tempo de falar, mas que pelo menos o básico importante aqui já foi passado. Aí a gente vem com essas outras formas de acúmulo. Porque no meu contexto, né, eu não tenho 10 mil reais de gasto no cartão de crédito, então não são gastos exorbitantes. Eu tenho um cliente que tem 60 mil de gastos, 70 mil de gastos no cartão. Então, perfeito. Para ele, o 1 já supre muita necessidade. Só que para mim, vamos imaginar que eu gasto 3 mil reais no cartão. Beleza, 3 mil reais, pontuando ali, uma pontuação ok. No final de 12 meses vai dar uma pontuaçãozinha. Mas eu viajo com muita frequência, né? Eu viajo, né, é, com, vou para viagens internacionais 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Preciso de ter uma pontuação a mais. Aí você tem isso aqui como forma de complementação. Né? Você pode usar compras bonificadas, compra de milhas, transferências bonificadas, assinatura de clubes para poder pontuar mais e ter acesso a benefícios. E aí a gente vem com compras bonificadas, né? Como é que funciona isso? Você tem esses sites aqui, ó, Livelo, Esfera, Shopping Smiles, Voe Azul, Latam Pass, sites que você consegue abrir e nele fazer compras em outras empresas, como por exemplo Casas Bahia, Magazine Luiza, Netshoes e muitas outras empresas que normalmente a gente consome e compra. Né? Por meio desse site, você consegue acessar sites parceiros dessas empresas e comprando por ele, você recebe uma pontuação. Né? E aí depende muito do que é o produto, depende da época, você pode ter variação em relação a essas promoções. Aí aqui tem um passo a passo, que aí vocês podem ir tirar um print, podem anotar, salvar, para depois ir olhando. Primeiro passo importante é você definir necessidade de compra. Hoje, se você for lá abrir um site desse, você pode achar uma promoção, como não. Né? Mas em épocas específicas, Dia das Mães, agora Dia dos Pais chegando, Black Friday, mês do consumidor. Então, são meses que normalmente se tem, sim, promoções, onde os produtos ficam mais baratos, as pontuações ficam melhores. Então, quando você se planeja, quando você levanta essa necessidade e você monitora, né, e compra de forma planejada, você tende a fazer, né, bons negócios. Aí, se você às vezes vai comprar algo de emergência, aí pode sim não ter, né, aquela excelente pontuação, mas você vai ter encontrar ali uma pontuaçãozinha básica, ok, e que vai te ajudar ali a pontuar alguma coisa. Mas poderia ser muito mais se você conseguisse fazer de maneira planejada. Inclusive em viagens, né? Quando a gente faz de maneira planejada, a gente economiza muito mais, né? Então tem esse ponto, a antecedência, tanto aqui nas promoções bonificadas, o acompanhamento, né? É importante para você poder fazer bons negócios. Crie o hábito de constantemente olhar esses sites, porque justamente as promoções são dinâmicas. Hoje às vezes não tem, amanhã surge e é só até amanhã, até meio-dia, né? Durante o dia todo, final de semana. Faz a comparação entre comprar mesmo de forma normal pelo site ou presencialmente aqui numa loja, né, ou fazer compras bonificadas, né, faz esse comparativo para ver se compensa ou não. Eu tenho um amigo que ele vai viajar para o Chile
E aí ele fez uma compra de seguro viagem. Na verdade, ele ia fazer a compra de seguro viagem. Aí ele me mandou seguro viagem pela Livelo ali, comprando compras bonificadas, e ele ia ganhar ali uma pontuação até boa, sei lá, 5.000, 7.000 pontos. E ele, e aí, tá bacana, tá, não sei o quê. Aí quando eu fui ver o valor, ele ia pagar ali em torno de R$ 300 para 2 pessoas. Aí eu pensei assim, poxa, tá caro ficar 5 dias no Chile, né, viagem aqui na América do Sul, pagar tudo isso, mesmo ganhando essa pontuação. Aí eu fui olhar num site convencional, o Assist 365, e eu tenho um cupom de desconto lá, e eu passei para ele o cupom, ele ia pagar cento e pouco, menos de R$ 200. Então, fazendo os cálculos ali, né, ia ficar bem mais interessante ele aproveitar essa promoção, comprando ali cento e pouco, 150, 120, tava um valor assim bem mais barato ele comprar de forma tradicional usando o cupom de desconto do que fazer as compras bonificadas. Eu acho que não era 5.000 não, acho que era bem menos, acho que era uns 3.000 que ele ia ganhar ali nas compras bonificadas, tá? E aí a gente fez os cálculos ali e viu que compensava ele comprar de maneira tradicional. Então nem sempre as compras bonificadas é a melhor solução, tá? Né? Às vezes a pessoa vê, nossa, eu vou ganhar pontos, mas tá pagando mais caro, pode ir para outros caminhos e pagar mais barato comprando tradicionalmente, né? E aí é importante fazer esse cálculo do retorno que o produto vai te dar em pontos e milhas, né? E durante o processo de compra, gravar todo o processo. Mas na prática, como é que funciona? Então, por exemplo, aqui na Livelo, você tem os banners, aqui essa promoção específica é para informática e áudio, 4 pontos por real no ponto frio. Ganhe 3 pontos nos demais produtos. Então, se eu for comprar, por exemplo, telefonia, 3 pontos. Se eu for comprar ar-condicionado, eletrodomésticos, 3 pontos. Tá? E aí, quando você clica aqui, compre e pontue, aí ele vai abrir. Cadê? Ele vai abrir aqui ó, as informações mais detalhadas sobre a pontuação, regras. Então é importante dar uma lida. E aqui tem um processinho básico, né? Alguns alertas. Grave o processo, leia cuidadosamente o regulamento, né? Tem que usar algum código ou não, né? Então é importante dar uma lida para você não perder a oportunidade. Fazer com calma e comprar o mais cedo possível, porque às vezes é uma boa promoção, ela acaba rápido, né? Às vezes pode sair do ar, pode acabar as unidades, então não deixa para comprar no último dia não. É importante. Por isso que o monitoramento é legal, porque no monitoramento você vê se está no preço bacana, se a pontuação está legal, aí você viu que está bacana, aí corre para comprar para poder garantir logo. Aí aqui você vem aqui em ir para ponto. Isso aqui é a mesma lógica no Sphere, é a mesma lógica na Azul, é a mesma lógica na Latam Pass, tá? É seguir o processo básico. No Shopping Smiles também, segue o mesmo fluxo. E aí ele redireciona para esse site. Repara que aqui, ó, na URL tem lá Livelo Acúmulo. Então é um site personalizado. Então, se você abre o site Livelo convencionalmente, você não vai pontuar. Mas se você usa esse link específico aqui, ó, ir para ponto, aí ele abre o site da parceria, da promoção, e você vai ganhar uma pontuaçãozinha na sua compra. Aí eu olhei aqui esse iPhone 13 Stellar, estava 3.497 e você ia ganhar 10.000 pontos. Então 10.000 pontos aqui, né, dá uma viagem de volta, talvez uma perna ida, a depender do destino, da companhia. Né? Então um iPhone aí dá sim a possibilidade, uma passagem bem comprada ali numa promoção, você conseguir a ida e a volta, tá? O bacana do site do ponto é que ele vai mostrando a pontuação que você ganha. Aí depois só seguir o fluxo normal de compra, né? Colocar aqui o frete, consultar, depois seguir comprar. Aqui é um notebook, estava 12.000 pontos, né? Você ia pagar 3.000 aqui no Pix, ou então poderia pagar parcelado também. E aí essa pontuação ia alterando de acordo com a forma de pagamento que você escolhesse, tá? E aí, fazendo um comparativo, ó, esse produto aqui estava 3.068. E aqui na Amazon estava 2.761. Então, dava para comprar mais barato aqui. E aí, uma coisa que você tem que olhar justamente se vale a pena ou não esse processo. Vamos fazer um cálculo aqui para ver se vale a pena. Vamos pegar aqui esses 12.272 pontos da Livelo. Lembra que eu falei que tem as promoções bonificadas? Vamos imaginar que você consegue mandar esses pontos para Azul, ganhando 70% de bônus.
Então, mais 70% de bônus, isso aqui vai dar 20 mil pontos. 20 mil pontos para mim, na última compra que eu fiz na Azul, é uma passagem de ida e volta para Recife. Né? E esses 20 mil pontos vezes R$ 20 mais ou menos o valor de mercado, dá R$ 417. Aí aqui, ó, a diferença vai dar uns R$ 300 de diferença. Então, comprando com pontos, está saindo bem mais interessante, né? Porque gera esses 417 pontos. Então, aliás, R$ 417 em pontos, um pouquinho a mais. E me dá uma boa possibilidade de emissão de passagem aérea e de volta a Palmas Recife. Tá? Então, se fosse eu para comprar, eu não compraria os 2.761. Eu compraria aqui para ganhar essa pontuação, porque esse cálculo está valendo a pena. E aqui está ganhando 3 pontos por dólar, se eu não me engano. Então, você esperando um pouquinho mais, você consegue achar uma promoção para ganhar 5, 6, né? Ganhar 4 pontos. Então, dá para achar promoções boas aí para comprar esse tipo de produto, tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida sobre compras bonificadas? Alguma pergunta? Aproveitem e tirem as dúvidas. Não, só uma observação. Filmem a tela, igual ele falou. Filmem, que eu já perdi 2 vezes pela Casa Bahia. E agora eu tô com uma que tava promoção de 10 pontos por real gasto na mídia. Comprei a máquina de lavar e só chegou um ponto por real. E eu tô no processo contra eles querendo meus pontos, se tá difícil. E essa recomendação é tipo assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Hoje eu nem gravo mais. Eu compro sim, mas não gravo não. Às vezes quando é uma coisa muito cara, eu vou lá, até compro. Antigamente no início eu fazia muito isso, mas eu nunca tive problema não. Mas acontece sim esses problemas, né, de não cair, de cair errado. Às vezes foi erro do site, às vezes foi erro da pessoa mesmo. Então, por via das dúvidas, grave, salva, passo a passo, mostra aí você fazendo todo o processo, que aí te gera mais segurança. Aí a gente tem compra de pontos, que é uma outra forma de você acumular. Então, lá no site da Livelo mesmo, né, quando você loga, você consegue ver promoções de compra. Isso aqui eu estava logado e eu sou assinante do clube. Então, eu tinha 50% de desconto na compra desses pontos aqui. Ó. E é, aqui eu compraria um combo de pontos. E fora o combo de pontos, ele tem outras promoções aqui também, onde você consegue baratear mais esse milheiro. Aqui o valor normal é 70, é muito caro, muito alto. E aí na época desse print, eu conseguia ter 37,80 de desconto. Então o milheiro ficava 32,20. E dá para ficar muito mais barato ainda também, tá? Em outras formas de compra de pontos aqui pela Livelo. A gente não vai conseguir entrar porque é um pouquinho mais difícil de entender e dependendo do nível das pessoas que estão assistindo, pode confundir mais ainda. Mas tem como baratear, tem como comprar a 27, a 28, né? Que é o que a gente chama de compras no carrinho. Para quem sabe como funciona, realmente sabe que é uma boa possibilidade. Esse print aqui eu tirei hoje, inclusive. Eu atualizei o material para mostrar para vocês. No Smiles, ele está dando 70% de desconto. E olha o que a Smiles fez. Aí vem justamente a análise da empresa. A Smiles aumentou o valor do milheiro. Era R$ 70, aqui na Azul é 70, na Livelo é R$ 70 o valor do milheiro, na Smiles era R$ 70. Agora eles estão cobrando R$ 80 o valor do milheiro. Então tá mais caro. Né? Eles aumentaram aí, estão inflacionando o valor. E aí você vai gastar mais milhas também para poder emitir as passagens aéreas. E aí na Smiles tem duas opções. É você comprar usando o cupom, esse 77%. Então, eu ativei aqui o cupom, coloquei 1.000, ele vai me vender 1.000 milhas a 18,40. Então, tá bem carinho, não tá tão barato assim. E sem sem o cupom de desconto, né, mas ganhando um bônus a mais, de forma convencional, aqui ele me dá 200 milhas de bônus. Então, eu vou gastar 80 e vou ganhar 1.200 milhas. Então, está muito mais barato usar esse cupom de desconto aqui. Quem tem acesso a esse cupom de desconto? Normalmente é quem é assinante, né? Quem assina o clube é que vai ter acesso.
pessoa ou outra consegue não sendo assinante. Nem todo mundo consegue esses cupons, não é geral, mas frequentemente a Smiles está soltando sim esses cupons, porque também é uma forma de rentabilizar, uma forma de gerar dinheiro para a empresa, né, para a companhia aérea. Quando a Smiles entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, ela soltava lá 200 mil pontos a R$14. Ela vendia a R$14, ela está vendendo a 18. Então ela está cobrando mais caro aí pela pontuação. Tá? Às vezes faz uma promoção mais baratinha para você pagar 16, dá para gerar 14, pagando no débito. Tem algumas estratégias para você tentar baratear mais ainda esse valor. Eu tenho um conhecido que ele está fazendo uma viagem, está subindo para o Nordeste, aí ele vai pegar um voo de Fortaleza para o Sul. E ele vai viajar agora, no final de junho. Hoje ele comprou a passagem dele. E aí ele recebeu esse cupom. Então a sorte dele foi que ele recebeu, que ele comprou ali umas 20 mil milhas que faltavam para ele, e aí ele pagou, né, bem mais barato se ele fosse comprar essas 20 mil milhas aqui, né, fora dessa promoção. Tá? Então ele vai conseguir dar uma economizada comprando passagem de última hora. Tá? Aqui da Latam, então a Latam atualmente, se você for lá, você consegue comprar com esses descontos, ó. Então 35 se você for assinante do clube, mais cartão. 30 se você for assinante do clube, 30 se você tiver o cartão. E se você for, se você não for cliente do clube nem ter cartão, aí você compra no valor convencional, R$70, tá? Então é um valor alto, um valor caro, só que a depender da sua necessidade pode sim ser interessante. Às vezes você precisa de uns 2, 3 mil ali para completar e emitir, aí você compra, né, e emite a sua passagem. Às vezes pode estar numa super promoção, um super valor. Mas tem como sim gerar bem mais barato. Aí lembra os valores? O valor de venda da Latam é 26. Então você consegue gerar pontos da Latam abaixo de 26, 24, 24,50, 25. Tem como você gerar. Então tá caro. Em momentos específicos você consegue comprar pontos mais baratos. E algumas orientações gerais, né? Você consegue obter milhas comprando diretamente no programa de fidelidade, seja do banco ou da companhia aérea, então é possível. O valor do milheiro em média é R$70, tirando a Smiles, que aumentou para 80. Avalie sempre, né, o preço médio aí que você paga, principalmente deixando para comprar em grande quantidade quando realmente estiver no preço bom. E o preço bom aí com o tempo você vai entendendo e acompanhando qual que é o preço bom, né? Então quando que está barato, quando está caro, e isso com o tempo que você vai adquirindo essa expertise. E a gente tem um grupo também de milheiros do Tocantins que lá o pessoal acaba compartilhando, né, e dando algumas informações importantes sobre o que é bom, o que é interessante ou não. Mas com o tempo você vai ganhando essa expertise. Todos os programas, eles possuem um cupom de desconto, né? Isso vai surgir em algum momento, e aí é onde você consegue ali aproveitar e baratear mais essa compra. E cupons acima de 80%, 70% merecem atenção. E se for acima de 75%, pode ser ali uma boa oportunidade, mas sempre considerando, de fato, o preço daquele milheiro, né? Então, quanto que vai sair aquela 1000 milha? Então, essa é uma informação importante e relevante, para que a gente possa ver se é vantajoso ou não. Aqui, ó, na Livelo, tem promoções aí que você consegue comprar pontos com 54% de desconto lá. Aí você vai pagar em média R$ 32,20, mas tem como baratear mais ainda com por outros caminhos. O Esfera, R$ 35,00, também tem como baratear. O Smiles com PagGo, você consegue gerar R$14,00 aqui pagando no débito, né? Às vezes 15, varia um pouquinho para mais. Latam Pass, às vezes surge promoções que você consegue comprar com 65% de desconto se você tiver o cartão, e aí vai para R$ 24,50 o valor do milheiro, aí fica um valor bom. E você consegue mandar seus pontos do combustível, colocando dinheiro e pontuando nas companhias aéreas, né? Então, o programa do meu Deus, esqueci o nome do posto de gasolina, Petrobras. Então tem o Premia, que lá você consegue ganhar pontos, coloca mais dinheiro e lá você recebe, e na companhia aérea você recebe a pontuação. E tem o outro, o Abastece Aí, que eu esqueci qual que é o nome, a bandeira do posto. Abastece Aí.
Tem o Abastece aí, que tem um KM de vantagem, que você também recebe a pontuação, e aí colocando mais dinheiro, é como se você estivesse comprando milhas, e aí você manda para a companhia aérea. E às vezes pode comprar, por exemplo, na Latam a 24,50. Dá para fazer boas compras também utilizando esses pontos aqui dos programas de fidelidade dos combustíveis, tá? As transferências bonificadas, que eu já dei o spoiler para vocês. Então, normalmente o cenário está sendo esse. Ó. O Smiles, você está acumulando ali de 70% a 90% e tem que ser assinante do clube. A Azul, de 60% a 80%, e às vezes até te dá alguns pontos extras, a depender do tempo de assinatura de clube que você tem. Então, se você tem mais de um ano, você ganha 5% a mais. Se você assina 10 mil, o que é mais caro, né? E assina por mais de um ano, você tem mais 5%, mais 10%. Né? Mas normalmente, para pessoas que não são assinantes, você consegue ali de 60 a 80. E tem promoção que você só precisa ser assinante naquele momento, não interfere ali o tempo que você tem de assinatura. Então, o que você pode fazer? Você assina, transfere, depois cancela. No da Azul, normalmente você assina no dia, aí você espera no dia seguinte para você transferir. Porque às vezes dá problema quando você assina e já transfere de maneira imediata, diferente da Latam, diferente da Smiles. A Azul ela pede ali um tempinho nessas promoções, um intervalo de um dia ali mais ou menos. Tá? Tem uma promoção há uns 2, 3 meses que um colega fez, ele assinou e já transferiu. Aí não caiu os bônus totais. Aí teve que abrir uma reclamação ali até que eles conseguiram de fato pagar corretamente. Então você espera ali um dia para poder ficar a assinatura válida. E a sua assinatura vai ficar por 30 dias. Então, dentro desses 30 dias, podem surgir outras possibilidades. Tá? Então, por isso que também não é interessante você deixar para poder transferir no último dia. Transfere já no início, faz o processo no início. Né? Às vezes a promoção é 2 dias, 3 dias, uma semana. Faz com antecedência para você fazer com calma e não ter perigo de perder aí a oportunidade de transferir. E uma informação adicional, eu estou bloqueado na Latam. A Latam não deixa eu ganhar esses bônus. Ela me bloqueou. Já abri uma reclamação no consumidor.gov, estou monitorando aqui e se persistir para o ano que vem, eu vou ter que entrar com uma ação judicial para tentar esse desbloqueio. Então a Latam sacaneando comigo. Aí por que tem esse bloqueio? Talvez por conta de ação que eu movi contra a Latam, é uma possibilidade, e porque há muito tempo atrás a minha conta foi bloqueada porque eu ultrapassei a quantidade de emissões. Então, cada programa desse tem um quantitativo máximo de pessoas que você pode emitir passagens aéreas. O da Latam é 24 pessoas. Eu passei, eu emiti para 26 pessoas. Aí ela me bloqueou por 6 meses. Só que faz uns 2, 3 anos, né? E aí, de lá para cá, não extrapolei. E do nada, esse ano aí, ele parou de deixar eu fazer as transferências. Até no passado eu fiz. Aí do nada parou. Aí fala que eu não sou elegível. Aí quando eu vou tentar ver, cara, não tem nenhuma orientação, não tem nada que de fato mostre o porquê que eu estou bloqueado. Né? E aí isso fere o princípio básico aí do direito do consumidor. Então, estou monitorando aí para poder acompanhar. E uma outra forma são assinaturas de clubes. Né? É interessante? Pode ser interessante. Né? Hoje, se você for lá assinar Livelo, se você for assinar Azul, Smiles, Latam, pode não ser interessante, né? Por conta do valor. A ideia é a gente diminuir o nosso custo. É a gente gastar menos possível é, e, é, e ter ali a melhor vantagem com aquele clube, com aquele programa de fidelidade. Então, se eu penso que eu tenho um cartão da Azul, beleza, vale a pena porque você vai ganhar uma pontuação a mais. Mas fora isso, se vocês não têm o cartão da Azul e quer assinar por assinar para poder pontuar, agora não é o melhor momento, né? Espera uma promoção, espera a Black Friday, espera o aniversário da companhia aérea, que ela faz promoção e ela barateia. Né? Em vez de você pagar R$ 40 1.000 milhas, você vai pagar 20, 24, 18, 19, né? A depender da promoção que surgiu. Então pode sim ser uma boa, mas tem que fazer com calma, com tranquilidade. A melhor forma, né, o melhor negócio que você vai fazer comprando milhas é abaixo do valor de vendas. Então, se a assinatura ficar abaixo ou próximo, beleza. Se ficar acima, aí um ponto de atenção vai depender da estratégia que você tem para de fato fazer valer a pena
essa assinatura, tá? Às vezes na transferência só assina no mês, cancela, tá? Aqui essa assinatura seria para deixar de fato por um longo período. Então tem que verificar direitinho, analisar as possibilidades. Aqui seria a transferência da Livelo. Hoje eu não vejo vantajoso transferir a Livelo, assinar a Livelo, exceto nesses clubes, né, com maiores valores, que você consegue baratear o milheiro. Mas esses básicos aqui, ó, não tem, deixou de ser interessante, né? Há uma época era interessante, era vantajoso você ter 1 ano, 2 anos de clube, 3 anos que você ia ganhando descontos, aí simplesmente parou de ter. Então hoje não tem porquê, não faz sentido você ser assinante, porque tem como gerar pontos de maneira mais barata, de outras formas, de outras maneiras, do que ficar assinando a R$ 40. Eu falei para vocês que o milheiro da Azul, por exemplo, R$ 20. Então tem como você gerar muito mais barato do que isso. Então tá bem caro, pagando ali, né, no seco essa pontuação para ganhar esse clube, né, para ganhar essa pontuação. Esse aqui é um exemplo do clube do Smiles, ó, ele vai lançando promoções. Aqui é o seguinte, ó, em 6 meses você vai totalizar 6.000 milhas. Então, em 6 meses vale a pena você ter essa assinatura. É 19.000 milhas, na verdade. Em 6 meses vale a pena você ter essa assinatura da Smiles, porque você vai acumular ali 19.000 milhas. Perfeito. A partir do 7º mês já não fica interessante. Por quê? Porque vai voltar ao valor normal. Você não vai ter bônus e aí vai ficar caro. Então, ao longo do tempo, essa economia que você teve acumulando 19.000 não vai ser mais interessante. Então, é uma coisa que dá para você fazer. Se tiver uma promoção dessa ali, uma pontuação bacana, você assina, Clube da Smiles, deixa 6 meses, cancela. Pronto. Aí você ganhou aqui o milheiro a um preço legal. Esse aqui é o seguinte, ó. Como que eu sei o valor que eu pago? Ó, o valor mensal é R$ 42. Ele está aqui, ó. O valor mensal é R$ 42. Vezes 6 meses, eu vou pagar R$ 252 ao longo dos 6 meses, né? Só que por mês 42. E eu vou ganhar quantas mil milhas ali, ó? 19. Então, dividido por 19, então eu pego 252, que é o total que eu paguei, dividido por 19, vai dar 13,26. Está muito barato, né? O valor de venda é 17. Então, vale a pena você assinar por 6 meses e acumular. Né? Você consegue comprar uma passagem de ida para Brasília por 15, 12, 11, né? 16, mas também só, né? Não dá para comprar ida e volta. Né? E se para você se fizer sentido, né? Foi interessante, beleza, vale a pena fazer esse negócio, tá bom? E aí, bora viajar, né? Vamos usar esses conhecimentos e muitos outros conhecimentos que você pode utilizar para poder viajar. Aí eu vou deixar para vocês aqui 2 indicações. É o grupo de alerta que nós temos, é um grupo onde a gente vai postando promoções de passagens. Aqui, ó, a ida para Recife, ó, 9.760. Para quem tem status, quem tem cartão, né, estava tendo esse desconto. Então, isso aqui é somente a ida, a volta também estava o mesmo valor. Então, estava menos de R$ 10.000, 10.000 pontos. 10.000 reais, 10.000 pontos. Aqui foi uma outra passagem que eu postei de Palmas para Miami, tá em torno de 55 mil cada trecho, 51, 52, 55. Então, a gente vai postando essas promoções, bem como também novidades, né? Então, aqui foi uma informação que o BRB voltou a transferir para a TAP. Então, a gente vai ficando de olho. Aqui a Smiles oferece até 100% de bônus quando você transfere os pontos do KM para Abastece Aí. Então, a gente vai soltando tanto promoções quanto oportunidades diversas. E aí, para poder fazer parte do grupo, você tem aqui o grupo de alerta que você assina e tem um cupom de desconto. Então, depois, se tiver interesse, fala comigo que eu te passo o link e mais informações. Mas se você quiser ter acesso gratuito por 1 mês, aí você tem esse QR Code que você pode ler. Isso aqui foi uma parceria com o podcast Além do Esteto, que nós fizemos. Aí eu vou dar 1 mês de acesso grátis ao nosso grupo de alerta. Aí depois é expirado, você é removido automaticamente pelo administrador, pelo robozinho. E aí, se você quiser manter a assinatura, aí fala com a gente que a gente passa o link para você poder assinar naquele valor lá com 30% de desconto, tá? Então, ou você lê o QR Code, ou você me manda mensagem, se você não preencheu isso aqui, que aí eu vou te passar o link para você poder preencher e a gente vai fazer o acesso manual até domingo
eu coloco todo mundo ali manualmente no grupo de alertas, tá bom? Dúvidas, perguntas? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Qualquer dúvida, estou disponível no privado, no WhatsApp, podem chamar no Instagram, que aí eu ajudo vocês aí a sanar, tá bom? Tenham todos aí uma boa noite, uma excelente quarta-feira e até mais. Tchau, tchau.